Olá, professor, como você está? Tudo bem por aí? Tudo bem, boa tarde, Thalita, boa tarde, amigos da nossa querida TVT, tudo bom, firme? Firme e forte, vamos em frente. Professor, vamos falar sobre África? Muita coisa acontecendo na África, né? Muito. A gente tem a questão do Níger, que está pegando fogo, a gente tem a Rússia fazendo sinalizações importantes para a África nesse momento, né? Vamos se aprofundar sobre essa questão da África, a situação da África hoje? Eu até chamo atenção porque muitas pessoas que acompanham as suas participações aqui às quartas nos pedem esse aprofundamento em relação à situação política da África. Hoje vai ser dia disso, pessoal. Vamos em frente, professor? Olha, tanta coisa para falar da África, tantos itens, subitens que eu tenho estudado muito. Isso aí, inclusive, esses episódios forçaram com que eu me dedicasse mais tempo ao estudo da África. E isso tá fazendo muito bem, assim, né, para o meu conhecimento. Bom, a África é um continente que sofreu um período de colonização ao mesmo tempo da escravização. Então, começando aí pelo século XV, XVI, começaram a chegar lá navios das colônias, né, da Portugal e Espanha, e aí começaram a fazer o tráfico. A Inglaterra entrou nessa também, e um continente, então, que segundo o livro do professor Laurentino, né, a trilogia sobre escravidão, que eu acho maravilhosa e recomendo, eu li todas elas, gosto muito dele. 20 milhões de pessoas saíram da África para o Brasil, né, e chegaram aqui metade disso. Então você veja quantos morreram no caminho. Mas e para a Europa, quantos foram? Né? E para os Estados Unidos, quantos foram? Então esse número é o número do Brasil. Além de escravos, a África foi sugada em ouro, em diamantes, em platina e, mais recentemente, século XIX, petróleo. Né? Então, um continente espoliado, maltratado. Bem, as lutas de libertação nacional, elas, chamado descolonização, começam a partir, né, de 1900 da década de 40, 50. Mais especificamente, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, aí uma série de países ali do norte da África, especialmente, chamada África Árabe, eles conseguem a independência. Os outros, mais um pouco para baixo, subsaarianos que diz, eles só vão conseguir na década de 60 e 70. Os nossos irmãos angolanos e moçambicanos, que nos são muito afetos porque falamos o mesmo idioma, só em 75 eles conseguem a independência, né, no ano seguinte da Revolução dos Cravos, em Portugal, 1974. Então, uma luta difícil. No entanto, conquistada a independência de todos acho que são 56 países, aí entra uma nova fase, a dominação colonialista sem a presença, né, da colônia. Então, França, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos começam a dominar pela política, pela economia, derrubam governos, né, populares e colocam governos subordinados aos seus interesses. Então, é o que nós chamamos de um neocolonialismo. E aí, para chegar onde eu quero chegar, o que está acontecendo na África desse momento é uma neodescolonização, é uma nova descolonização, é um novo processo de independência. Bom, aí nós temos muita coisa para repercutir. Será que o que aconteceu, que a imprensa chama de golpe, foi golpe mesmo, ou podemos chamar de um movimento cívico-militar lá no Níger? Quais as repercussões? Aí vamos ver o que é que você quer me questionar aí, porque tem tanta coisa para falar sobre a África, viu? Eu acho que a gente podia começar realmente fazendo uma leitura sobre a questão do Níger, né? O que acontece nesse momento, nos aprofundando sobre a situação que passa o Níger e que repercute, é claro, ali na Europa, né? Vamos começar por essa notícia e por esse acontecimento importante ali no continente. Tá, pelo Níger, né? Eu, infelizmente, não vou te dar um mapa, mas todo mundo conhece o continente africano. Na ponta de cima, chama-se Maghreb, que é o norte da África. Ali, países que dão ali para
para o Estreito de Gibraltar, o Mar Mediterrâneo, né? São os países árabes. Abaixo disso vem o deserto do Saara. É uma faixa árida, difícil, não tem quase nada. Pouquinho abaixo do deserto de Saara, tem uma faixa que vai do Atlântico ao Mar Vermelho. Então, a faixa grande, o continente inteiro, chamado Sahel. O Sahel tem 5.400 quilômetros de comprimento e uma largura que varia de 500 a 700 quilômetros. Aí pegam mais ou menos 10 países, alguns inteiros dentro dele, outros parte. O Níger está aí. Vizinho do Níger tem o Mali, do outro lado tem Burkina Faso, e no passado já se chamou Alto Volta, e em 1984, um processo revolucionário com um jovem oficial, e foi assassinado com 37 anos, mas ele é um dos muitos líderes africanos que nós devemos dar glórias e lembrar sempre a sua memória, que foi o Thomas Sankara, marxista, né? Grande revolucionário. E ele que mudou o nome, né? De Alto Volta passou a ser Burkina Faso. Então ele foi o primeiro presidente desse jovem país, que é vizinho do Níger. Estes 3 países e mais alguns outros nessa faixa, tudo colonização francesa. Ali, infelizmente, as pessoas não falam a língua dos seus ancestrais, falam a língua do colonizador, né? E não é simples você baixar um decreto, olha, ninguém mais fala francês aqui neste país, né? Porque é difícil, igual a Índia, ninguém mais fala inglês, os caras dominaram 150 anos a Índia, como é que você apaga isso, né? É difícil, né? Bom, agora, esses 3 países, um deles, o próprio Burkina Faso, ano passado teve um movimento cívico-militar igual o Níger teve semana passada, 26 de julho. Eles chamam de golpe na imprensa. Eu tenho usado um termo melhor chamado movimento cívico-militar. Nunca os militares dão um golpe sozinhos. No Brasil, nós passamos muito tempo falando golpe militar, mas tinha civis participando, tinha ministros que eram civis que ajudavam, linha auxiliar dos militares, né? Lá é a mesma coisa. A junta militar, que desde outubro do ano passado está em Burkina Faso, não é? E nós vimos vídeos circulando do presidente de Burkina Faso, Ibrahim Touré, nome afrancesado e islâmico ao mesmo tempo, né? Ele esteve naquela conferência em São Petersburgo com 19 países africanos convocados pela Rússia, né? E o discurso dele é claramente anticolonial. Anti qual colônia? Francesa. As imagens que nós temos do Níger, nós podemos ver bandeiras da França sendo queimadas e bandeiras da Rússia sendo no meio das multidões, no meio das manifestações. Então, há uma ampliação da presença russa a partir deste movimento e uma repulsa muito grande à França. Não, mas a França já não está lá faz mais de 40, 50 anos, não está fisicamente dominando, mas dominava politicamente. Então, esse presidente deposto, né, do Níger está sendo acusado de ser subordinado aos interesses da França, né? Bem, o que tem de importante o Níger que a França está desesperada? Eles são os maiores exportadores de urânio do mundo e da França. A França, eu não sei o percentual exato, mas é altíssimo o percentual de energia que vem das usinas nucleares, né? Eles não têm hidroelétrica, eólica e solar, não supre toda a demanda, então só sobra mesmo a energia nuclear. Se o Níger para de exportar, a França vai ter problema. Bom, e aí então, só para concluir, eu sei que tem outras rodadas de pergunta, o assunto é muito complexo. Pode haver uma guerra regional ali? Então, essa que é a grande questão. Países que não esses aqui próximos do Níger, que são pró-Estados Unidos e pró-União Europeia, estão ameaçando fazer uma intervenção militar no Níger, né? Os 2 vizinhos contíguos, né? Porque no Sahel tem muitos, são 10 países, mas vizinho mesmo como fosse na sua casa ao lado, vizinho de parede, é o Mali e o Burkina Faso. Eles, os seus comandantes, os seus presidentes disseram:
se entrarem aqui no Níger, vai ter uma guerra e nós vamos ficar ao lado do Níger. Bem, em que eu aposto? Eu não vou apostar, a chance de errar é pequena, 50%, eu posso acertar como eu posso errar. Mas a minha impressão é que as coisas vão escalar, mas o imperialismo não vai ter força suficiente para montar um aparato para entrar no território nigerino. Não confundir com nigeriano de Nigéria, né? Aí é só Níger. Então, é possível ter uma escalada, é possível até... Olha a bandeira russa, né? É possível chegar até uma guerra regional por procuração, igual na Ucrânia, né? Não tem soldado dos Estados Unidos, né? Então, a Rússia está do lado deles. Aliás, os 3 últimos movimentos militares que depuseram governos traidores pró-imperialismo francês, inglês, tem lá a presença, o dedinho, a solidariedade da Rússia. Se não diretamente, nesse grupo, que a gente usa o termo às vezes mercenário, mas não é justo, porque não é só mercenário que tem no grupo Wagner. Tem também patriotas que se alistam ali, porque não podem entrar no exército russo, e eles alistam ali para lutar por causas nacionais. Então, também nesses países, estes soldados russos estão atuando através desse grupo que virou uma multinacional, né, de armas, né, em punho, e ganham muito dinheiro com isso. Mas então, em resumo, né, pode haver sim uma escalada regional e, conclusão geopolítica, a Rússia se fortalece e a China, que já está lá há 10 anos, mais ainda. Quem perde com tudo isso é o imperialismo estadunidense, que está exigindo a volta do presidente deposto, né? Olha, como que vocês fazem isso com a democracia? Eles não estão preocupados com a democracia, estão com seus interesses. E a União Europeia também exige a volta, mas eu acho que isso não vai acontecer.